O combate a incêndios criminosos é crucial para proteger o meio ambiente e garantir a justiça. A legislação brasileira prevê medidas rigorosas, como o confisco de terras, para punir responsáveis por esses crimes. No entanto, a aplicação dessas leis levanta questões sobre eficácia e possíveis abusos. Hoje, conversaremos com a advogada Cíntia de Souza Cardoso sobre o confisco de terras em casos de incêndios criminosos, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos discutir a legislação sobre confisco de terras em casos de incêndios criminosos, analisando seus impactos e desafios. Olá, Cíntia, tudo bom com você? Olá, tudo bem, Renata, e com você? Tudo jóia? Tudo jóia. Cíntia, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua formação e experiência profissional. Sim, Renata, com todo prazer. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu sou advogada especial em Direito Ambiental há 21 anos. Eu trabalho na área e no setor privado, no escritório Seara Moreira. Já passei também pela experiência de órgão ambiental municipal, o que me levou a participar de colegiados tanto no município, quanto no estado, quanto no CONAMA, o que é fundamental para a gente ter uma visão ampla sobre as questões de meio ambiente e uma gestão ambiental aliada ao direito, né? Porque o direito ambiental é um segmento que pressupõe um conhecimento interdisciplinar, uma conversa com vários atores e tentativa de busca de equilíbrio nas decisões. Trabalhei também em empresa, na área, consultoria. Então, a gente tem uma ampla experiência com vários pontos de vista para trabalhar sobre o direito ambiental. Perfeito. E, Cíntia, esse é um assunto, né, que eu acho que veio à tona principalmente aí ano passado, acho que com os incêndios criminosos que aconteceram, né, acho que pelo Brasil quase que inteiro. O que a legislação brasileira ela prevê sobre o confisco de terras em caso de incêndios criminosos como aqueles que ocorreram e que, infelizmente, em alguns casos ainda ocorrem, né? Na verdade, o confisco de terras, ele não está estabelecido no caso de incêndio criminoso. O confisco de terras, ele está previsto na Constituição Federal para dois casos que são específicos. O caso de utilização de terras para o plantio de plantas psicotrópicas e no caso de trabalho escravo. Mas houve um pedido ao Supremo Tribunal Federal por meio da ação de arguição de descumprimento de preceito constitucional número 743, que o ministro Dino foi suscitado a se manifestar sobre a possibilidade de utilização desse preceito constitucional para propor que houvesse o confisco de terras no caso de incêndio criminosos. E como o texto constitucional é explícito e fecha somente nessas duas condições, entendeu-se que não era possível a utilização da base constitucional para haver o confisco, mas que existiam outros instrumentos para que fosse feito o controle adequado, a punição, na verdade, adequada e firme em relação a incêndios criminosos. Então, foram indicados os caminhos de desapropriação por interesse social e também a inviabilização da regularização fundiária no caso de ocupação de terras da União. Então, embora a gente não tenha aí um texto, um amparo constitucional para o confisco de terras em função de incêndios criminosos, o ministro Dino endereçou um outro caminho, que é a utilização de outros dois instrumentos previstos na legislação infraconstitucional, mas que podem e devem, na verdade, ser utilizados para coibir essas práticas. Uhum. E, Cíntia, quais leis são essas, né? Porque eu acho que tem outras leis também, né? Tem, acho que a própria responsabilidade dentro do direito ambiental, tem a lei de crimes ambientais, mas especificamente que leis
são essas aí que estariam regulando esses incêndios criminosos? Olha, na questão de desapropriação, então, a gente vai trabalhar lá com a regularização fundiária, e na questão do tratamento, da coibição criminal, digamos assim, da prática do incêndio, a gente vai lá para a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, que trata especificamente das práticas de incêndios criminosos, que tem, inclusive, neste momento, em análise perante o Senado, projeto de lei aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados, que aumenta a penalidade para a prática de incêndios criminosos, atualizando a punição que já era prevista lá no Código Florestal de 1940, uma penalidade mais pesada para coibir a prática de incêndios criminosos. Então, hoje, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece uma penalidade um pouco mais branda, em termos de tempo de pena, de detenção, para a prática ou dolosa, quando há intenção da prática, ou quando há a omissão, que são aquelas situações em que se admite a ocorrência do evento, sem que ele tenha necessariamente sido provocado intencionalmente. Então, a gente tem esse projeto de lei em andamento para tornar as penalidades atualmente vigentes na Lei de Crimes Ambientais tão graves quanto eram na época de 1940, estabelecidas lá no Código Penal. Então, lá no Código Penal, a gente tem a reclusão de 3 a 6 anos e multa. Hoje, na Lei de Crimes Ambientais, a gente tem a penalidade de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, a gente precisa igualar o que estava lá no Código Florestal, porque quando a gente tem uma lei específica, a gente deve utilizar no direito a lei específica, que atualmente é menos gravosa do que a lei geral estabelecida na década de 40. Então, em termos criminais, a gente tem esses aspectos. A gente tem outros aspectos também, porque a gente tem a tríplice responsabilidade ambiental no país, que é a responsabilidade criminal, essa que a gente comentou agora, a gente tem a administrativa e a gente tem a cível. A cível, no caso de ocorrência de danos, todos aqueles que contribuem para a ocorrência de danos, especialmente nesses casos, a gente vai trabalhar aqui com o proprietário posseiro, eles são obrigados a indenizar e recompor a área, e a gente tem também as infrações administrativas, que são as penalidades muito, em regra, né, pecuniárias, que incidem sobre aqueles que causaram a ação ou a omissão, e aí a gente vai variar de acordo com a área impactada, e aí e a gente pode conjugar também outras infrações, além de provocar o incêndio em si, você pode causar dano, impactos, então você tem um arcabouço jurídico amplo que pode ser utilizado para coibir essas práticas. Não, perfeito. E assim, é curioso, né? Você mencionou aí a questão do Código Florestal e depois a Lei de Crimes Ambientais mais específica, com uma pena menos rigorosa, né? Parece que é desatenção, né, do legislador, porque era só copiar e colar, né? Uma coisa tão fácil e que dá uma confusão depois na prática. É uma pena, né? Que realmente aí anos depois a gente precisa rediscutir toda uma questão. Gera um incômodo. Sim, fora, desculpa te interromper, fora Imagina. A perspectiva que na década de 40, a tutela visava a proteção do patrimônio e não do ambiente. E a Lei de Crimes Ambientais, que é a lei para tutelar o ambiente, comete, então, vamos chamar de gafe, né, gente? Vamos usar uma palavra branda. Comete essa atecnia de tornar mais branda uma penalidade que, para tutelar o patrimônio, era mais gravoso na década de 40 e agora, no novo milênio, se torna mais branda. Mas me parece que vai andar bem, está caminhando. Encaminhado no Senado, vamos ver como que vai ser a conclusão do processo, mas, a princípio, existe essa iniciativa para reequilibrar essa dosimetria aí e torná-la mais gravosa. O mundo mudou, isso já deveria ter sido feito anteriormente, eu acho que não precisaríamos
dessa situação tão extrema do ano passado para cá, mas assim, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá. Sim. E, Cíntia, uma coisa que eu acho que preocupa, né? Porque muitos dos incêndios, eles não foram cometidos pelos proprietários, pelo contrário, né? O proprietário, ele acaba tendo um prejuízo e enorme, né? É uma utopia falar que quem produz gosta, né, de jogar fogo para limpar o terreno, para a próxima. Tudo isso traz um prejuízo, mesmo porque você muitas vezes não consegue controlar o fogo ele diminui a produtividade da terra, ele tira nutrientes, às vezes ele se estende aí para áreas de preservação permanente que você tem que, de fato, preservar. Então, assim, o proprietário em si, eu acho muito difícil colocar fogo na sua propriedade né, de forma intencional. Mas como que as autoridades identificam se um incêndio ele foi realmente criminoso? Porque essa pena de confisco, né, ou a desapropriação, já que o confisco ele não pode ocorrer, mas você tem ali outras medidas que também são mais gravosas. Como que faz, então, para a gente identificar se esse incêndio ele foi realmente criminoso ou não? Renata, inicialmente eu vou fazer só um ajuste. A utilização de fogo é um mecanismo também, é um instrumento de gestão de terra. Não é necessariamente vedado. Você pode utilizar o fogo, ele é um dos instrumentos de manejo adequado, por mais maluco que possa parecer, em termos de gestão do uso do solo rural, ele é um instrumento de gestão, controle, e ele é utilizado, sim, legalmente, desde que observados os critérios técnicos aplicáveis. E, para isso, a gente tem instâncias normativas no país que estabelecem critérios e estabeleceu até um plano de manejo adequado do uso do fogo. Existe um colegiado que estabelece resolução para indicar como o fogo pode ser utilizado como um bom instrumento de manejo. A gente não é exatamente da área, então falar bom instrumento de manejo para a gente que é advogado fica estranho, mas é considerado sim um bom, vamos chamar de adequado, vamos chamar de bom, um adequado instrumento de manejo. Então, feito dentro das normas técnicas existentes, está ok. E aí, o problema de você identificar a autoria, a intenção na ação, cai dentro dos problemas que a gente tem no direito de uma maneira geral no país, das limitações quanto aos aspectos de infraestrutura, quanto aos aspectos de material, de pessoas, de utilização da tecnologia. Mas o que acontece? A decisão do ministro Dino, nesse aspecto, ele, inclusive, fundamenta a sua decisão em aspectos muito práticos, né? Aspectos de quanto custa para o povo a utilização, a queima inadequada e os instrumentos de controle. Então, ele determinou também que os estados mais diretamente afetados, especialmente os pertencentes à Amazônia Legal e ao Pantanal, se esforcem em medidas administrativas para a coibição desses instrumentos. Então, estão em tratativa ainda as iniciativas desses órgãos para coibir de forma mais efetiva esse incêndio criminoso, mas existe também a necessidade de integração de informações, e isso também foi objeto de decisão do Supremo, no sentido em que toda autorização para supressão de vegetação emitida pelos estados tem que ser integrados na plataforma federal, que é o Sinaflor, porque no mundo que a gente vive hoje, que o que mais nos interessa, o que tem de mais precioso é o acesso e gestão da informação, e o sistema ambiental, o sistema administrativo ambiental, ele é muito criticado, muitas das vezes, por impor aos empreendedores a produção de muita informação que acaba se perdendo dentro dos órgãos. A gente tem que usar um pouco mais de inteligência
na integração e acesso à informação. E isso também foi objeto de decisão do ministro Dino. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar mecanismos de inteligência associados às novidades da inteligência artificial, aos instrumentos, aos mecanismos, controle de imagens, de drones. Então, o que a gente tem que fazer é efetivar e fomentar aquilo que já existe, em especial a integração das informações e das forças que existem para coibir as ações. Sempre partindo do pressuposto, né, gente, que às vezes no país está muito em voga a gente julgar sem a técnica. Só é culpado aquele que, depois de um processo, tenha tido o direito de se defender, adequadamente produzir provas, e somente em decisão, especialmente a transitada em julgado, atribuir culpa pelos eventos de incêndio. Então, a gente tem tudo aquilo que se aplica à vida comum, as dificuldades de produção de provas, tudo isso se aplica ao caso. Só que a gente tem, em contrapartida, os instrumentos atuais de mapeamento do solo, de imagens, tudo isso que pode ser muito utilizado a nosso favor. Então, isso tem que ser efetivado. Os instrumentos a gente tem, a legislação a gente tem. A gente precisa criar inteligência nos órgãos de controle e fiscalização. Uhum. Não, perfeito. Você mencionou a questão do uso do fogo, né? Tem uma pesquisa que foi feita, acho que nos Estados Unidos, né, no Yosemite Park. Antes, quando o fogo era utilizado para o controle daquela vegetação que acabava caindo, né, e que, na verdade, ela serve ali para adubar até mesmo o solo, mas quando o fogo era permitido para você queimar um pouco, o fogo controlado, os incêndios no parque eram de menores proporções. A partir do momento que se proibiu a utilização do fogo para esse controle, isso também acaba sendo uma matéria-prima, por assim dizer, para o fogo, né? Porque você tem muito mais matéria orgânica e o fogo se propaga com uma maior intensidade. Então, teve um estudo que foi feito lá falando isso, né? Que às vezes o fogo sai das proporções por conta da proibição que teve lá desse controle desse material orgânico, né? Então, prós e contras, né? São coisas aí que realmente precisa se ponderar. Exato, então você precisa dessas barreiras, você precisa dos aceros. Então, tudo é uma questão de uso adequado e equilibrado dos instrumentos. Em função disso, existe um colegiado nacional que, inclusive, está trabalhando na premissa de auxiliar na divulgação e normatização do uso adequado do fogo, no reconhecimento de que ele é um instrumento necessário, né? Então, a gente tem toda a questão de unir a técnica à realidade, né, gente? Não adianta também a gente estabelecer normas que não são aplicáveis. A gente tem que trabalhar sempre com a premissa da efetividade da norma. E a norma efetiva é aquela que não se desconecta da realidade. No mundo ideal, muito ideal, a gente poderia simplesmente falar assim, não, essa área aqui está preservada, ninguém vai mexer, pronto, e o uso do fogo vai ser muito, muito limitado a essas. Mas não é isso que acontece, né? Então, a gente tem que ter normas equilibradas, reconhecer as realidades de cada local, porque isso também é uma premissa do uso adequado e do manejo adequado, é reconhecer as características de cada local para o uso adequado daquele instrumento. Sim, perfeito. E Cíntia, a questão, né, da desapropriação ou dessas penas mais gravosas, quais são os critérios para a aplicação delas? O critério vai ter que seguir a norma de referência. E aí, esse que é o grande problema no Brasil. Olha, gente, é muito senso comum que criticar a legislação nacional. E aí eu sou uma grande defensora da legislação nacional. O nosso arcabouço jurídico é muito bacana. É claro que existem exageros, é claro que existem normas que, entre aspas, não pegam, mas a gente tem um arcabouço bastante robusto. O que nos falta é a efetivação do que está estabelecido na legislação. Então, o que é absolutamente primordial, como eu já disse anteriormente? É que todos têm o direito de se defender amplamente de qualquer medida fiscalizatória,
nos estritos termos que a legislação nos impõe, seguindo o devido processo legal. E, numa perspectiva do que está estabelecido hoje, o grande problema vai ser a gente trabalhar a questão da intenção, porque a decisão do Supremo fala, olha, a desapropriação, que é um instrumento que, inclusive, permite, né, a indenização, você tem que checar a intenção do proprietário para a contribuição do ato do fogo. Então, é essa investigação da intenção que ela é mais complexa. Mas são os desafios que são postos da legislação de uma maneira geral. A legislação existe, hoje foram indicados caminhos para um combate mais efetivo, abertos novos caminhos de diálogo para esse combate, e aí efetivar o que está sendo estabelecido. Perfeito. E você falou aí da legislação, né? Concordo com você, acho que a gente tem uma legislação extremamente vasta, ampla, tem, né, as suas falhas, mas acho que como todo país tem falhas, mas não dá para falar que é por falta de legislação. Talvez aí o problema seja o tamanho continental, né, do país, a dificuldade de você fiscalizar. E daí eu queria te perguntar, né, como que o Brasil ele fiscaliza o cumprimento dessas normas? A gente tem um sistema bastante complexo também. Vamos falar primeiro do Cisnama. Cisnama é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que integra os órgãos de apoio ambiental, seja da União, vamos chamar ali o ICMBio, a gente tem o IBAMA, tradicionais, a gente tem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Secretaria Distrital e Municipais de Meio Ambiente. Então, a gente tem uma rede, Capitania dos Portos, a gente tem uma rede de atores que tem a prerrogativa de fiscalizar os atos relacionados à tutela ambiental. O que às vezes nos falta? Às vezes não, nos falta muito. É a integração de ação. A gente tem os órgãos de polícia civil, Polícia Federal, né, a Polícia Judiciária. A gente precisa integrar as ações. Então, quando a gente tem, às vezes, ações integradas, a gente tem melhor efetividade nas políticas de coibição de práticas ilegais. Mas a gente tem muitos órgãos que podem participar, falta muita integração, falta, em minha opinião, né, gente, é claro, falta inteligência na organização das ações para uma tutela mais efetiva. E aí a gente tem também que visualizar aspectos de ordem prática. Eu vou fazer uma crítica, não é em relação ao assunto que a gente está tratando aqui agora, mas é porque é uma polêmica muito recente, a lei nova de licenciamento ambiental. Decidiu muita crítica sobre o projeto aprovado, mas olha só, o Ministério do Meio Ambiente, que tinha que ser o órgão mais interessado, teoricamente, no acompanhamento desse órgão, não tinha um setor especializado dentro do Ministério do Meio Ambiente para fazer o acompanhamento dessa gestão do licenciamento ambiental. Então, como pode o nosso órgão executivo máximo, digamos assim, na tutela ambiental das normas brasileiras, não ter um setor específico para lidar com esse, que é o instrumento mais importante de gestão ambiental no Brasil hoje? E aí eu trago essa reflexão para essa questão. Se a gente não tem um efetivo empenho para chamar para a mesa todos os atores e aqueles mais relevantes a partir do órgão executivo, acaba recaindo sobre o judiciário, fazer aquilo que não deveria ser a sua premissa de ação, que é chamar os órgãos responsáveis pelas políticas de controle para falar para eles como executar o controle. Não deveria estar lá no Supremo isso, correto? Deveria estar nos órgãos que detêm essas competências de forma originária. Então, a gente tem uma complexidade dos atores que não deveria, nessa altura do campeonato, ainda existir. A gente tem que desenvolver mecanismos de inteligência, de interlocução,
de anexar em plataformas únicas e abertos a todos, todos têm que controlar, porque, afinal de contas, de acordo com o artigo 225 da Constituição, a tutela e a proteção do meio ambiente é dever de todos, poder público e cidadãos, empresas, todos nós somos responsáveis por isso. Então, a gente precisaria ter acesso às informações, né? Então, acho que esse é um salto a ser dado ainda em relação aos nossos instrumentos de coibição e fiscalização. Os órgãos de controle fazem o seu trabalho ali, dentro das suas limitações, mas investir em inteligência, integração de informações, no meu entendimento, é o que falta. A gente precisa evoluir, e há já iniciativas nesse sentido, tá? Inclusive a ação dos órgãos de controle IBAMA, por exemplo, de buscar a melhoria das plataformas de informação de fiscalização. Eu falo isso até porque eu estou acompanhando para alguns clientes processos de iniciativa do IBAMA para aprimorar o SICAF, que é o Sistema de Fiscalização do IBAMA. Então, existem iniciativas, elas talvez tenham que ter um upgrade, né? Elas têm que ter um pouco mais de audácia, um pouco além, na perspectiva de fiscalização. Sim, hoje se fala muito, né? É uma palavra até difícil aí de se pronunciar, né? Interoperabilidade do sistema, né? E que, na verdade, é você facilitar, você ter tudo numa mesma plataforma, né? Ter essa convergência das informações para ter uma efetividade maior. É um processo que eu acho que o governo federal tem trabalhado há alguns anos, mas ainda está a passos meio lentos, né? Eu não sei das dificuldades, realmente é de você integrar o sistema, mas isso acho que fortaleceria muito a questão da fiscalização, das informações, porque hoje, nessa seara, né, rural, você tem, às vezes, questão de sobreposição de terra, área que é informada, errada, e daí ou você tem um vazio, ou você tem duas pessoas pleiteando, né, a mesma coisa. Então, é uma bagunça, né, para quem trabalha é confuso, né? Muitas vezes é confuso a gente explicar para o cliente entende menos ainda. É difícil explicar, né, para o cliente. Renata, nesse sentido, eu vou te falar uma coisa. Há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar no CONAMA, e eu tive acesso a informações sobre o que a gente estava conversando, na época a gente estava trabalhando na resolução do CONAMA, das APPs, e na regulamentação da Lei Complementar 140, uma das grandes dificuldades que existia há 20 anos era a integração da plataforma federal com as estaduais. Isso há 20 anos, Renata, a gente continua tendo o mesmo problema. Um problema, gente, que não é possível a gente ter num patamar de informatização, de inteligência artificial, de uso dos instrumentos de inteligência. É inacreditável que a gente ainda esteja falando disso na velocidade que o mundo caminha. Falar 20 anos sobre esse aspecto ainda é inacreditável, mas é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Essa diversidade, né, gigantesca, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, então a gente vai caminhando a passos lentos, mas vamos ver se uma hora melhora. E até difícil para a gente explicar, inclusive, porque essa dificuldade nos limita em termos de busca de informação, até quando a gente está trabalhando para os nossos clientes, como defender nossos clientes, porque o fato de a gente ter uma legislação muito robusta, no meu ponto de vista, muito avançado, as distorções estão aí a todos os momentos, inclusive no acesso à informação para nós e para os nossos clientes diretamente. Gente, transparência tem que ser premissa para todos. O poder público tem que trabalhar com 1000%, não é 100% de transparência, não é 1000%. Transparência não traz fragilidade para o processo investigativo, né? Transparência é premissa constitucional. E, Cíntia, é um absurdo, né? Outro dia, não é outro dia, né? Já faz um tempinho, mas essa questão da transparência é lei, né? Todo mundo tem, de acordo com a lei, direito ao acesso à informação. Então, a gente estava querendo buscar
a informação de um processo de outorga de uma concessionária. Mas, né, tudo bem, eu não sou parte dentro do processo de outorga, mas eu tenho direito pela lei de acesso à informação. É interessante. Aliás, a água é um bem público. De todos, Todos né? Temos interesse em todo e qualquer processo de outorga, concorda? Exatamente. Além de ser um direito de todos, até a própria Constituição garante que todos têm esse poder e dever, né? Inclusive dever de fiscalizar. Sim. Então, ok, fizemos a solicitação. Demorou 6 meses, eu precisei ir para a ouvidoria do órgão do Estado, não foi nem do órgão, do Estado, para ter direito ao acesso ao processo, que deveria ser público. Então, assim, como que você explica, às vezes, para um cliente que você fica 6 meses buscando... Eu estava para entrar com mandado de segurança, foi quando a gente ameaçou a ouvidoria, falou, eu vou entrar com mandado de segurança. Né? Vocês vão me liberar ou não? E daí liberaram. Mas mediante ameaça, né? Porque você vai, você segue todos os ritos, você vai, você pergunta, e o negócio vai escalando e você não tem. E aí as pessoas criticam muito o tamanho do judiciário, mas a gente precisa, às vezes, valer-se do judiciário para conseguir sair de uma situação dessas. Né? Então, o que a gente tem no Brasil, lamentavelmente, é uma distorção dos instrumentos e da forma de trabalho de todos que estão envolvidos, porque você não precisaria ter que levar, e você não precisou chegar, mas você teve que ir à ouvidoria, mas às vezes a gente tem que ir para o mandado de segurança mesmo, para valer-se do judiciário para obter algo que é absolutamente direito seu. Primitivo de ter acesso à informação, é primário. Qual é o problema, né? Parece que está fazendo alguma coisa escondida, e não é isso. É simplesmente por uma falha, às vezes, procedimental dentro dos órgãos. O entendimento equivocado do direito à informação é a nossa realidade, né? Explicar isso para o cliente, que é muito complicado. Não, é super complicado. E outra questão também que muitas vezes eu me ponho, eu particularmente sou partidária de legislação que você coloque mais responsabilidade na mão do particular, né? Até da questão das informações, porque conforme eu estava falando, me veio a questão do CAR, o CAR ele é autodeclaratório. Só que teve uma discussão recente, vamos deixar o CAR de lado e começar com outro programa, e daí falou, não, o CAR funciona, vamos manter o CAR. E eu sou favorável até do próprio licenciamento ambiental, ele ser algo um pouco mais autodeclaratório, né? Para a maioria das atividades, uma ou outra, de fato, você ter. Porque o órgão ambiental também, ele vai fazer uma análise, né? Ele não faz a consultoria. Então, ele vai falar assim, não, isso daqui está dentro dos parâmetros, não está. E o fato de você ter essa validação do órgão ambiental também não te garante operar, porque nada impede de você, com a licença operando, você ter uma ação civil pública que inviabilize a sua atividade. Então, eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, fizer de forma correta, né, você tem ali o seu licenciamento, você contrata técnicos, né, especializados, cada técnico emite ali a sua RT, se comprometendo com a questão de fato. Você pode ter um Estado menos intervencionista nesse ponto, né? E um Estado mais enxuto também, mais eficiente. Os processos são mais rápidos, porque um processo de licenciamento é super demorado. E isso tudo vai para o custo, né? Até nosso no dia a dia, porque isso acaba sendo repassado de uma forma ou de outra. Então, não, só complementar isso. E assim, eu sou super partidária a isso, mas quando a gente vê, você falou aí dos inúmeros Brasis dentro do Brasil, é um pouco isso, né? Porque você precisa ter minimamente uma consciência desses operadores para que você não tenha sobreposição, que se eventualmente for, né, houver ela é de boa fé, mas você precisa partir da boa fé das pessoas. E, infelizmente, assim, é duro falar, né? Mas tem muita gente que às vezes ainda trabalha com a má fé. Então, mas assim, eu particularmente sou partidária a isso. Sim, e por isso a importância dos instrumentos de controle. Mas aí, você tocou num ponto que eu defendo há muito tempo, eu acho que as pessoas não entendem a relevância desse aspecto. O que é uma RT? As pessoas esquecem que se a gente está diante de procedimentos de análise técnica,
você tem que se responsabilizar por aquilo que você fala que está ok. Ok, Isso é feito por meio de uma RT. Então, os órgãos ambientais, eles têm que respeitar mais o que é uma ART, e os técnicos que se valem das ARTs, eles têm que entender melhor a sua responsabilidade quando eles se responsabilizam por uma análise técnica e por empreendimentos. Então, eu acho que um ponto crucial para a gente melhorar na gestão desses aspectos e levar cada vez mais para os procedimentos autodeclaratórios parte de um entendimento do melhor do que é uma RT e da utilização da RT como instrumento de controle e responsabilização. Uhum. E nesses aspectos do autodeclaratório, como são modelos autodeclaratórios que funcionam? Você dá o voto de confiança, que para mim não é voto de confiança, porque todo mundo tem que partir da premissa que está dizendo Sim. a verdade. E para aquele que não está dizendo a verdade, aí uma pesada fiscalização com instrumentos pesados de multa, de suspensão de atividade, de embargo. Sim. Porque a gente fazendo isso, a gente permite a máquina girar, porque a máquina tem que girar, o mundo não para. É um absurdo o tempo que a gente leva no país para viabilizar empreendimentos. Agora, por outro lado, você tem que informar, você pode declarar, mas você tem que ser responsável pelo que você declara. E se você declarar errado ou mal intencionado, você tem que ser responsabilizado. Responsabilizado por isso. A responsabilização adequada é o que vai impor a seriedade e a possibilidade de a gente melhor utilizar os instrumentos declaratórios. Perfeito, estou super de acordo. Aqui em Minas, a gente tentou essa casadinha, sabe? De trazer um pouco mais de instrumentos declaratórios com uma penalização um pouco mais pesada. Só que aí a gente fica também... Aí vem sempre aquela peça-chave que todo mundo critica o tempo todo, que é o Ministério Público querendo interferir e falar assim, não pode, não é assim. Mas será que não é assim, gente? Será que não é o papel, inclusive, do Ministério Público, fazer filtros de magnitude e importância e relevância dos procedimentos, sabe? Fica todo mundo atirando para todos os lados. Será que também nos órgãos de controle a gente não tem que ter um pouquinho mais de estratégia de controle? Então ficam aí reflexões para todos os lados envolvidos, todos os atores no nosso complexo cenário. Sim, não, eu super concordo. Eu acho que a gente tem que partir da premissa de uma autorresponsabilização pelas ações, né? E acho que é só assim que a gente começa a evoluir como sociedade, de fato, em todos os aspectos, né? E daí, voltando um pouco aqui para a nossa... Porque, né, a gente começa e o tema é super amplo. Já que a gente está falando assim, de legislação, de penalidade e tudo mais, quais são as lacunas, né, no seu ponto de vista, que a atual legislação sobre os incêndios criminosos ela tem? Que tem lacuna, né? Mas eu queria escutar isso um pouco de você. Eu acho que, no meu ponto de vista, não é exatamente a lacuna que existe. Eu acho que existe existe normatização suficiente para controle. A lacuna está na operacionalização da fiscalização, né? Na incipiência, na desproporção, especialmente, agora talvez o nosso caso mais grave seja na desproporção do nosso aparato fiscalizatório com a realidade territorial e a forma de utilização, muitas vezes, né? A gente tem que partir do pressuposto da boa-fé, mas, lamentavelmente, especialmente ali considerando o foco principal dessa ação do Supremo, que foi Amazônia Legal e Pantanal, o uso inadequado do solo, grilagem, etc., vários aspectos, desmatamento, né, junto com os incêndios, a questão do desmatamento. Então, assim, a desproporção entre as ações cometidas e a nossa capacidade de fiscalizar, né? Aí que eu acho que é a grande lacuna, é a falta de pessoal e material, aliada a essa questão de incipiência nos usos de instrumentos mais estratégicos e de inteligência. Então, para mim, é muito mais, o gap é na efetivação das normas
e não da ausência de norma em si. Norma, tá, Né? perfeito. E também, eu estava falando no início daquela questão de trazer normas mais pesadas, em relação ao que estabelecia o Código Florestal 1940, para o que estabelece hoje a Lei de Crimes Ambientais, e eu não sou defensora, na verdade, de que uma pena mais rigorosa é o que coíbe. O que coíbe a prática delituosa das pessoas mal intencionadas é a certeza de responsabilização pelos atos. Eu estava falando, mas muito mais numa premissa de ausência de lógica de uma tutela patrimonial ser mais severa do que uma tutela de qualidade ambiental. É nesse aspecto que eu faço a crítica. Mas o que falta é certeza de responsabilização e punição, ao final das contas, né? Então, a gente tem também instrumentos, inclusive com essa questão do Supremo, trazer à tona a falta de acesso, porque uma das repercussões possíveis quando você aplica a lei de crimes ambientais é você não ter acesso a contratações e financiamentos públicos. Essa é uma perna relevantíssima na questão da coibição de atos. Você perder o acesso, ainda que temporário, a recursos públicos. E nessa iniciativa legislativa que está lá no Senado, para aumentar a pena pela prática de incêndios, tem também essa vedação de contratação com o poder público. Então, assim, a gente tem que se valer dos vários instrumentos normativos que já existem para efetivar uma inteligência, uma fiscalização mais inteligente e mais moderna, né? A gente precisa se valer dos vários instrumentos muito novos que a gente tem para aplicar para uma fiscalização moderna. As normas, no meu ponto de vista, nesse aspecto, normas a gente tem que saber utilizar. Sim. E isso que você falou, né, do fazer valer a lei, é algo que eu acho importantíssimo, porque a gente tem, né, a lei de crimes ambientais. Mas quem, de fato, vai para a cadeia, né, ou deixa de contratar com o poder público? Aonde você tem? Porque, na verdade, você pode transacionar, né? A lei, ela acaba flexibilizando. Então, assim, falando bem a grosso modo, para mim, a lei de crimes ambientais é uma norma de coerção para se tentar algum acordo, porque, de fato, a pena para ela é mínima, né? Assim, a gente que está no dia a dia, a gente consegue manter esse sangue frio, mas eles não têm muito esse sangue frio de falar, não, vou lidar com o processo criminal até o final, porque eu sei que não vai dar nada. Então, é uma forma para mim, é uma forma de coerção, porque você não tem a criminalidade de fato. E você não criminalizando a conduta, você acaba estimulando, né, práticas talvez aí mais não tão regulares. Né, você estava falando, eu estava pensando aqui num caso que eu vi recentemente, questão de construção em locais irregulares, e que, teoricamente, você não pode regularizar, porque é ilegal, né? Você construir numa APP. Então, assim, como que você regulariza? Você não regulariza. Tá ilegal. Né? O que é ilegal é contra a normativa, então, na teoria, mas tem muita gente que fala, não, a gente tem que dar um jeito de regularizar, porque as pessoas estão ali. Agora, por que não coibiu? Né? Demole 1, 2, 3 vezes. Será que a 4ª vez vão, de fato, construir em APP? Não vão, porque vão saber que vai ter uma represária, vai ter consequências e que a construção não vai permanecer ali. Então, eu não vou nem correr o risco. Né? Mas no Brasil sempre se dá o jeitinho. Também já escutei de pessoas, eu sei que o lugar é irregular, mas eu comprei com a expectativa de regularizar. Né? Eu sabia, paguei menos, eu sei tudo isso, eu sei que vai demorar. Paguei. Então, assim, é esse jeitinho que acaba, acho que, dificultando as próprias boas práticas, né, Cíntia? A própria manutenção e preservação da questão ambiental no Brasil. Então... E um país territorial com realidades tão distintas, uma coisa é elementar para todos, é a nossa falta de noção de cidadania e de responsabilidade. Que seja no Brasil mais desenvolvido, no menos desenvolvido,
isso está para todos, mas por quê? Porque a gente sabe dessas distorções que estão aí no país, que valem para todos, né? Então, é difícil você realmente desenvolver esse senso de responsabilidade, de coletividade, se você está tão imerso num sistema tão distorcido. Então, acho que a gente vai levar aí algum tempo ainda para amadurecer como nação os nossos preceitos e entendimentos sobre a nossa responsabilidade coletiva, né? Não só individual, mas coletiva, que poderia responder, porque essa questão de ocupação em APP, normalmente ela é de extremos, ou normalmente são as populações de alta renda ou de baixa renda. E aí, eu estava até no CONAMA discutindo isso e eu propus uma reflexão, porque estava se trabalhando só na perspectiva de regularização fundiária em APP para a população de baixa renda, e eu questionei, e aí a gente está regularizando aqui pensando no aspecto social ou na tutela das áreas de preservação permanente? Porque como que a gente pode trabalhar a premissa que a regularização fundiária de população de baixa renda é melhor para o ambiente do que uma suposta regularização fundiária para a população de alta renda? Então, são os desafios que estão na mão do legislador e dos gestores públicos de uma maneira geral. São esses dilemas do Brasil, né? Então, é porque a gente precisa buscar equilíbrio e abertura para propostas equilibradas, porque enquanto a gente tiver muito tensionamento, a tendência é que a gente ainda continue com ações muito extremadas. Se a gente buscar um pouco mais de equilíbrio, e nesse aspecto eu sempre defendo muito que, para mim, a boa gestão ambiental é aquela que se faz uma mesa de negociação. A gente tem um problema, a gente coloca todo mundo numa mesa, vai conversar e vai construir junto uma solução de equilíbrio. Um cede um pouco de lá, um cede um pouco de cá, e a gente chega a um ponto de acordo que seja factível. A palavra é efetividade. Não adianta mundo das ideias. A gente tem que ter noção de o que a gente vai fazer. Então, eu acho que o segredo é esse. Perfeito. E sim, já está pensando, né, na questão aqui da desapropriação, da questão do crime contra o incêndio e tudo mais. O que pode ser feito para fortalecer a proteção ambiental contra esses crimes? Para mim, é essa questão de fortalecer e atualizar os mecanismos de repressão, de controle e fiscalização. Porque não adianta falar que o problema é da norma, o problema não é da norma. A questão é a certeza de ter mecanismos de controle. E aí a gente ter também respostas do judiciário que, de repente, sejam mais equilibradas e mais equânimes, né? Porque a gente tem distorções para ambos os lados. Então, o segredo, para mim, está em a gente efetivar medidas que tragam maior eficiência da fiscalização e melhor qualidade de respostas do judiciário em termos de equilíbrio também, e trabalhar com isonomia, né, gente? Acho que trabalhar com isonomia é importante. Não, e obviamente, né, devido ao processo legal, sempre. Sim, sim. Isso que você falou até na sua fala anterior, eu acho que é fundamental, né? A gente pensar, de fato, qual que é a proteção ambiental, né? Por que a proteção ambiental? Por que eu flexibilizo para uma determinada faixa e não para outra, né? Eu estou pensando no quê? Na questão social ou na questão ambiental? Porque na questão ambiental, talvez seria até o oposto, porque eu tenho uma menor ocupação, né? No de alta renda. Agora, num pessoal realmente que necessita, é tudo mais difícil. Mas será que, de fato, é melhor para o meio ambiente? Então, eu acho que essa... E aí a gente tem que pensar, na premissa ambiental, o social sempre tem que estar incluído. Mas aí, pensar qual é a noção de equilíbrio entre o aspecto social e o ambiental. Estava certo quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente tendeu à proteção social mais ampla do que a ambiental? Outra reflexão. Não, com certeza. Eu até hoje de manhã eu li uma coisa super interessante, né? Que quando a justiça social ela faz mal para a sociedade, ela deixa de ser justiça, tão pouco social, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio que você está comentando. E uma outra questão que eu queria conversar com você,
que eu acho que quem é proprietário de imóvel, né, sério e tudo mais, tem uma preocupação, como evitar que terceiros, né, incluindo aí, às vezes, grupos ideológicos, pessoas, sei lá, né, que às vezes estão querendo só se divertir, porque às vezes tem isso, né, vou fazer um luau em tal lugar e de repente, quando você vê, pegou fogo na propriedade inteira. Como evitar, então, que esses terceiros, eles causem incêndio para prejudicar esses legítimos proprietários? Vamos pensar de trás para frente. Por exemplo, você poderia trabalhar, né, numa regularização fundiária às avessas e falar assim, olha, se tiver que ter uma desapropriação por incêndio, um beneficiário pode ser um movimento social para fazer a regularização fundiária para a população, com viés social. Então, você usa o instrumento de duas formas. Você usa a desapropriação para coibir uma prática ilegal pelo uso do fogo, e na outra ponta, realiza a regularização fundiária para a população de baixa renda. E como você não distorcer esse instrumento, de forma que essa ponta tem que se valer desse instrumento do incêndio para realizar, para conseguir uma desapropriação. Primeiro que a gente tem que pensar, e não é distorcer, né? É só a gente fazer a leitura da legislação. A obrigação primária de vigilância é do próprio proprietário. Então, a gente tem que pensar. É claro que quando chega um invasor, a gente fala, não tem poder de polícia, para eu ter uma fiscalização sensível, eu tenho certas limitações legislativas, ok. Mas o primeiro aspecto, o dever de vigilância, prioritariamente, é do próprio proprietário. E ele tem que valer-se dos instrumentos de poder de polícia para poder tentar. O controle maior, ele virá pelo poder de polícia exercido pelo Estado. E o Estado, ele está amparado, ele tem instrumentos de imagens, ele tem os seus próprios instrumentos para valer-se. Aí o que tem que acontecer? A gente tem que ter um casamento entre a vigilância do proprietário, o rápido acionamento dos órgãos de controle ambiental, e aí eu falo especialmente das secretarias de meio ambiente, e também a rápida resposta do poder, a rápida e eficiente resposta do poder judiciário em relação à coibição dessas práticas, né? E do uso, inclusive, de força para evitá-las. Então, tudo isso a gente já tem estabelecido em norma. O que nos dificulta é a realidade, né? É a limitação da utilização dos mecanismos, porque eu acho que legalmente as responsabilidades estão muito bem postas. O que cada um tem que fazer. Os nossos problemas são isso que a gente está discutindo durante todo o programa, de efetivar aquilo que está estabelecido. E aí você tem como mapear os movimentos, né? Um movimento social, ele não se coloca ali exatamente de um dia para o outro, invade você precisa de uma estrutura minimamente ali para acontecer. Então, esse dever de vigilância do proprietário é fundamental. Não estou dizendo que isso seja problema só do proprietário, mas o passo inicial tem que ser uma boa vigilância do proprietário, e a partir dali você acionar os canais de controle, os órgãos ambientais, o judiciário e trabalhar na coibição de qualquer ato danoso. E quem é proprietário sabe, gente, ainda mais no nosso país, você tem deveres que recaem sobre seu imóvel, não tem como a gente fugir desse dever de vigilância, né? Não é fácil, não vou falar que seja justo, mas é um dever legalmente estabelecido da vigilância, né, do proprietário. Não, perfeito. E, Cíntia, para a gente finalizar aqui essa conversa que está, né, extremamente boa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Vamos lá, pessoal. Acho que a mensagem vamos trabalhar com equilíbrio, inteligência e centrados nos novos mecanismos que o mundo tecnológico, o mundo da informação nos oferece. Vamos efetivar aquilo que está previsto na legislação a partir de um uso racional e atualizado com os instrumentos de tecnologia. Eu acho que essa é a grande história. A gente só vai conseguir efetividade se a gente conseguir unificar informações, ter
ter decisões judiciais equilibradas e rápidas, e trabalhar na premissa de que existem novos instrumentos, vamos utilizá-los. Estão aí para isso. Perfeito. Bom, Cíntia, muito obrigada. Queria agradecer a sua participação no nosso programa hoje e já deixo o convite para que volte mais vezes. Muito obrigada, Renata. À disposição. Foi ótima conversa. Muito obrigada. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Cíntia de Souza Cardoso, advogada. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.